A cada dia que passa, líderes, pastores e até mestres ou evangelistas, eles colocam uma distância entre eles e o povo. E isso faz com que as pessoas não funcionem como o corpo de Cristo. Ou seja, o corpo não edifica o corpo não treina o corpo. Isso não é de Deus. A gente entende que a função dos 5 ministérios é exatamente despertar as pessoas a viver a nova aliança. Porque a nova aliança, lá em Jeremias 31, fala que todos conhecerão o Senhor, desde o menor ao maior. Ninguém mais dirá ao próximo conhece o Senhor, porque todos me conhecerão. Isso é nova aliança. Isso não é antiga aliança. Não é uma coisa para o nosso tempo. Mas a gente precisa despertar para essa realidade. Existem pastores, existem mestres, existem profetas, apóstolos ou evangelistas, mas essas funcionalidades, esses serviços, não são títulos, não são motivo de vanglória, são presentes dados ao corpo para edificar os santos, para que os santos cumpram o seu papel. Então existem dois ministérios que são comuns a todos, que é o sacerdotal. Todos são sacerdotes e todos são testemunhas de Jesus. Isso todo cristão deve fazer. Todo cristão precisa ser sacerdote e ser uma testemunha. Uma testemunha de Jesus, uma testemunha de Deus, uma testemunha do Evangelho, seja lá como for, mas precisa ser testemunha, precisa apontar para a cruz, apontar para Deus, apontar para o Evangelho. E os 5 ministérios precisam funcionar dessa forma, dando ferramentas, equipando os santos, para que os santos edifiquem os santos. Esse é o sacerdócio que a gente crê e essa é a função dos 5 ministérios que a gente acredita. Isso leva a algo que em Efésios 4 ele vem dizendo que o objetivo disso, né, é o aperfeiçoamento dos santos para desempenho do serviço, para a edificação do corpo, para até que, qual é o final disso? Todos cheguemos à unidade da fé e do pleno conhecimento do Filho de Deus, à perfeita varonilidade, à medida da estatura da plenitude de Cristo. Né? Na verdade, o objetivo de tudo é a unidade. A unidade do corpo, um só Senhor e Cristo cabeça. Né? Não é para que o meu grupo, o meu ministério cresça, mas para que a igreja se desenvolva, né? E chegue ao ponto de que nós juntos, como um só corpo, uma só igreja, sejamos um, comandados pelo cabeça. E aí a gente volta onde a gente começou. A gente rodou e voltou. Igreja gloriosa. Essa é a igreja gloriosa. Porque eu entendo que quando a gente tiver a unidade da fé, Jesus não vai esperar muita coisa, ele vai casar logo. Quando ele vai olhar, tá pronto, é agora, e aí ele casa. Essa é a vontade de Deus. A gente falou, parou, porque fala estatura de varão perfeito, unidade da fé, ou seja, uma igreja gloriosa na terra. Os últimos dias, vai ser marcado por muita tribulação, trevas, pecado, muita coisa vai estar acontecendo, mas paralelo a isso, uma luz vai brilhar. Essa luz vai ser a noiva do Cordeiro, a igreja gloriosa, em meio ao caos, sendo luz, sendo poderosa, sendo voz profética, sabe? Desafiando o sistema religioso e mundano, né? Estabelecendo a vontade de Deus. Então os juízos de Deus vão vir sobre a terra, perseguição vai vir. A gente não acredita em escapismo, a gente não crê nisso, a gente crê que a igreja vai estar aqui quando a coisa ficar feia, e essa que vai ser a hora, né, de mostrar a glória de Cristo manifesta na igreja, na noiva brilhando. Mas isso assim, é algo que a gente precisa trabalhar ainda há algum tempo, né, despertando pessoas, entendendo a funcionalidade sacerdotal, entendendo que o sacerdócio tem a ver com o reino de Deus. O reino de Deus significa o céu se manifestar na terra, e por isso a ênfase de mobilizações, né, de intercessão, de adoração 24 horas, 24/7. Em Apocalipse 5 fala que os 24 anciãos estão com harpas e taças de ouro, harpas ministrando ao Senhor e taças de ouro cheias de incenso, que são as orações dos santos. E eu
penso que quando essa taça estiver cheia das nossas orações, o Senhor vai começar a abrir os selos e começar a liberar os seus juízos na terra. Então, por isso que a gente está enfatizando mobilização de intercessão, oração 24 horas, adoração e intercessão funcionando junto, adoração e intercessão para encher o céu com as nossas petições, que na verdade eu acredito que dentro daquela taça ali, Apocalipse 5, só tem um tipo de oração para mim: venha seu reino. Não tem outra coisa. Aquilo ali está cheio de venha seu reino, venha seu reino. E a gente lendo o texto em Apocalipse, a gente vê que os selos começam a ser abertos, as taças da ira de Deus começam a ser derramadas e o reino de Deus começa a realmente se manifestar. Então por isso que a gente está enfatizando oração 24 horas. Isso não é uma coisa que a gente criou agora, né? Ninguém pensou agora nisso. Tem gente que está fazendo isso muito mais tempo, né? Pois é, isso já está acontecendo, né? E um dos maiores movimentos missionários da história da igreja nasceu com uma oração de 24 horas, 1727, com o conde von Zinzendorf, os morávios. Eles iniciaram uma oração 24 horas que durou 100 anos, só 100 anos. Então, 100 anos de oração 24 horas liberou um movimento missionário poderoso na terra, tocou a vida de homens que tocaram gerações. Por exemplo, John Wesley, um cara que se converteu, teve um encontro mesmo com Jesus através dos morávios. Então a gente vê os frutos desse movimento, dessa mobilização de 24 horas de oração e intercessão, atingindo a nossa geração hoje. Imagina se nós como igreja entendermos isso, entendermos que precisamos estar atentos ao que o Espírito Santo está falando, no que diz respeito à oração 24 horas, à restauração do tabernáculo de Davi. A gente precisa estar atento, porque se os morávios afetaram e afetam a nossa geração, nós precisamos entender qual é o nosso papel como geração, o que a gente precisa fazer. E é interessante que a história dos morávios é muito parecida com o retrato da igreja de hoje, porque eram cristãos que estavam fugindo da perseguição na Europa, eram de várias denominações e segmentos de fé, eles não conseguiam se dar bem, havia uma rincha, uma falta de unidade, mas um dia eles tiveram a revelação do Cordeiro que foi morto e do seu sangue, daquele que foi sacrificado, e decidiram parar com toda a discórdia e se unir em oração. Esse é o que queima no nosso coração, quando a gente parar de ficar achando que nós temos toda a verdade e se juntarmos com outros irmãos que são diferentes. Ali tinham luteranos, tinham pessoas de vários segmentos cristãos e eles conseguiram se juntar em torno da pessoa de Jesus. Isso é um anseio do nosso coração, despertar a igreja para se voltar junto, para buscar a face de Deus. Porque unidade não é concordarmos em todas as coisas, mas é estarmos juntos em obediência à ordem do Pai. De forma muito prática, até essa questão de estarmos 24 horas orando e adorando, quanto mais há, por exemplo, prostituição, consumo de drogas, violência, quanto mais isso vai acontecendo, mais legalidade o inferno tem e mais o império das trevas vai crescendo e vai tendo poder sobre um determinado lugar. Agora, quanto mais as pessoas oram diante do Senhor, adoram, falam: Senhor, que venha o teu reino, e começam a fazer a vontade do Senhor, mais perto está o reino dos céus, na terra, né? Então o reino do Senhor é estabelecido à medida que a vontade do Senhor é feita na terra como no céu. Por isso estamos constantemente orando, adorando e clamando para que venha o reino do Senhor, né? E é muito interessante que sempre quando isso acontece, as pessoas dedicarem tempo a orar, adorar e clamar pelo Senhor. O mundo físico sofre o reflexo disso, do que acontece no mundo espiritual, né?